Queridos irmãos, queridas irmãs, neste sábado vamos rezar Lucas capítulo 20, 27 a 40. Naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns saduceus. Os saduceus negam a ressurreição e perguntaram a ele: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será a esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se. Mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. Já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou, na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, onde está o problema deste evangelho, da pergunta colocada a Jesus? Esse caso hipotético que os saduceus perguntam, o objetivo não era obter uma boa explicação. O objetivo era colocar Jesus em problemas. E mais ainda, como o próprio Evangelho diz, os saduceus não acreditavam na ressurreição. E como é triste a gente perceber a vida de alguém que não tem fé na ressurreição. A ressurreição é a verdade mais profunda, mais fundamental. São Paulo escreveu: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vazia. Mas muitos vivem como se não existisse ressurreição. Preocupados, apegados às coisas desse mundo, sem essa perspectiva de uma vida para sempre. Então, temos que produzir, temos que consumir, temos que aproveitar a vida, porque ela é um sopro e passa. Quem vive sem essa perspectiva de uma vida futura, de uma vida de comunhão com o Senhor, tem uma vida muito triste, muito sem perspectiva de realização. Pois era assim que viviam esses homens, preocupados com seu poder, com o reconhecimento que poderiam obter das pessoas.
Jesus aponta então para o principal. O principal não é se nós vamos, depois de ressuscitar, continuar com a mulher, ou vai ser o outro que vai ficar com ela, porque ali o importante é viver para o Senhor. É viver para agradecer por tudo que o Senhor fez e continua fazendo por nós. A frase mais importante do Evangelho é a palavra que Jesus diz: Deus não é o Deus dos mortos, é o Deus dos vivos. E todos vivem para Ele. Todos vivem para Ele, diz Jesus. Então, ao invés de gastarmos a nossa vida preocupados com como vai ser, né, depois da morte, vivamos para Cristo. Nos dediquemos a anunciar essa palavra. Eu acho interessante o final do Evangelho, onde diz que alguns doutores da lei, ouvindo a explicação de Jesus, disseram a ele: Mestre, tu falaste muito bem. Não tinha mais coragem de continuar perguntando. Então, que nós possamos também viver esse Evangelho. O amor é um amor universal, aberto a todos e todas. Então, que nós possamos amar. Não nos preocupemos com questões ligadas a um futuro que não nos pertence, que não sabemos. Outro dia nós rezávamos: ninguém sabe nem o dia, nem a hora. Mas vivamos preparados para quando chegar esse momento, a gente poder correr ao encontro do Senhor e receber aquele abraço, aquele afeto do nosso Pai. Vamos pedir então ao Senhor que este sábado seja um sábado de muita bênção, de muita graça, de nós podermos experimentar o amor dele por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.